Agora a gente vai seguir para a última parte do evento, antes de abrir para perguntas. A gente já tem algumas perguntas aqui no YouTube. Então, eu vou passar para o Calabrese falar um pouco sobre mercados e estratégias, e depois eu vou retomar aqui a palavra para fazer as perguntas, direcionando para cada um dos nossos palestrantes. Calabrese, você pode seguir, por favor? Boa tarde a todos. Vamos aqui começar com o mercado internacional, que é, assim, por que a gente investe tanto tempo e tem tantas pessoas lá na Gard estudando a parte internacional, né? Obviamente, para se acharem oportunidades de investimento, mas também porque é o mercado internacional que dá o tom do que acontece no mercado aqui. Então, só para exemplificar isso, eu coloquei esses 4 gráficos, em que a gente tem aí bolsa no mundo, bolsa emergente, a bolsa brasileira, as moedas e a moeda brasileira. Você vê que a direção, ela é sempre muito similar, né? O que muda aí, o que faz os ativos locais irem melhor ou pior do que o mundo, são os nossos problemas locais, são os problemas, as nossas vitórias locais. Esse ano, por exemplo, o Ix acabou de comentar, foi um ano em que os ativos brasileiros performaram grotescamente pior que o resto, né? Quando a gente olha aqui nesses gráficos, o real como pior moeda, a nossa bolsa como a pior bolsa, a gente vê que embora a direção seja muito parecida, os movimentos são acompanhados, o local dá esse tom de ir melhor ou pior, né? Então, a primeira coisa importante é isso. O que vai meio que dar o movimento primário no mercado local é o que se passa no mundo. E aí depois a gente tem que ajustar com o que está acontecendo aqui. Só relembrando, um ano atrás, no nosso evento de 6 anos, a gente apresentou aí o que eram as expectativas para esse ano, né? E você vinha com o mundo crescendo, ia terminar 2019 abaixo de 3%, mas retomando, né? E a gente estava aí com uma projeção de um mundo crescendo 3,4%, 3,5%, com um acordo, depois de muita turbulência, fechado entre Estados Unidos e China, a famosa fase 1, né? Então você, assim, bancos centrais deixando os mercados já muito líquidos, a gente viu um cenário muito bom, com, assim, o maior risco para acontecer só no final desse ano, que era o evento das eleições americanas. De resto, parecia, assim, que você estava deixando um ano mais turbulento para trás e entrando num ano de recuperação. Bom, como todo mundo sabe, esse cenário mal resistiu 2 meses, né? Então, não pandemia, um vírus que todo ano acontece na China, parecia uma coisa restrita à China, de repente se espalhou pelo mundo, pela Europa, com uma velocidade muito grande, e aí o mercado notou que era uma coisa um pouco mais grave, entrou em pânico, né? Então, por isso aí esse meteoro que caiu na cabeça aí do mercado, de uma maneira muito rápida, quando todo mundo esperava um ano melhor, e que causou, assim, um estresse muito grande. Quando a gente olha... E aí eu peguei alguns ativos importantes no pior momento desse ano, que foi por volta de abril, a gente vê que, assim, foi uma destruição de riqueza, eu escrevi aí proporções épicas, né? Porque foram quedas muito fortes e muito rápidas. Não sei se todos se lembram, entre final de março, começo de abril aqui, nós tivemos acho que 8, 9 circuit breakers no nosso mercado aqui, porque a bolsa não abria porque o gap era maior do que o limite de baixa, né? Tivemos alguns de alta também, então foi assim, uma turbulência muito grande, mas no final você tem aí quase que sem exceção todos os ativos sofrendo demais, né? A bolsa na maioria dos lugares, os papéis de crédito, commodities, o petróleo chegou a ficar negativo no meio do caminho, então foi uma coisa assim muito, muito forte, muito rápida, e que levou o pânico não só ao mercado, mas levou o pânico também aos governos e aos bancos centrais, e que agiram assim de uma maneira também muito forte e pela primeira vez coordenada, né? Normalmente os governos deixam o grosso do trabalho para os bancos centrais, né? Dessa vez foi Banco Central, foram os governos, você teve estímulos fiscais, estímulos monetários, as taxas foram
para perto de zero, se criaram linhas de crédito para todo tipo de empresa, o Fed comprou ativos que ele nunca tinha comprado antes, até ETF de empresa junk, ele abriu uma linha para comprar. Então, eles deram assim, foram para o whatever it takes mundial, e de uma maneira coordenada, assim, todos os países fizeram, o Brasil foi um dos que mais fez, inclusive, né, para tentar o quê? Evitar que esse colapso que estava acontecendo no mercado não virasse um colapso na economia também, né, e aí você, assim, destruísse um número tão grande de empresas, de negócios, que você depois não ia conseguir mais sair daquele buraco. Então, foi por isso que a ação foi tão forte. A gente olha aí nesse gráfico da direita, mostra, foram quase 8 trilhões de dólares que os bancos centrais injetaram no mercado, fora todo o esforço fiscal feito por todos os governos. Eu coloquei os principais aqui, né? E, obviamente, você teve o mercado reagindo de um jeito e o mundo real, a economia real, reagindo de outro, né? Então, você teve por um tempo essa polêmica, poxa, mas Wall Street está num mundo e o Main Street, ou seja, a economia real está no outro, porque enquanto Wall Street, o mercado, vendo todo esse esforço dos bancos centrais, vendo todo esse dinheiro, juro a zero, essa liquidez, começaram a ter algum conforto de se acalmar e sair do pânico, a economia real estava ali, enfrentando lockdowns, enfrentando fechamento de empresas, desemprego disparando, falências nos setores mais atingidos, quer dizer, um sofrimento muito grande de um lado, e do outro lado você vê um movimento que, assim, criou, assim, algumas expressões que ficaram famosas esse ano, né? A primeira, o tal do TINA, né? There is no alternative, porque era isso, era tanta liquidez, o juro zero, o que os investidores, o que eu faço com o dinheiro? E o dinheiro começou a voltar para a bolsa, começou a voltar para os papéis de crédito mais arriscados e começou a trabalhar, né? Porque você não tinha o que fazer com toda aquela liquidez que os bancos centrais colocaram no mercado. Depois, a outra expressão foi o tal do FOMO, né? Fear of Missing Out, ou seja, quem estava com mais medo e ficando mais conservador, começou a ficar com medo de perder todo o movimento de volta, porque esse movimento estava ficando muito forte, e aí isso acabou gerando uma bola de neve de volta dos investidores para os mercados. E, finalmente, a terceira expressão que funcionou bem esse ano, que foi o BTD, o Buy the Dip, né? Então, cada vez que o mercado realizava, como os investidores achavam que os bancos centrais estariam lá para ajudar, o mercado não deixava realizar demais e entrava comprando, né? Buy the dip, comprava nas quedas. E isso aí, no final, fez com que o mercado retornasse de uma maneira bastante forte, né? Quando a gente olha o que aconteceu agora, comparando o pior momento do ano e como os mercados, esses ativos fecharam em novembro, a gente vê que houve uma migração forte, né, uma recuperação muito forte da maioria dos preços aí. Obviamente, lá com o troféu de pior bolsa está o Brasil, seguido pela Inglaterra, que também está tendo que lidar com essa história desse Brexit aí, que já se arrastou demais, mas está chegando no final, né? Alguns outros ativos, mas a maioria recuperou forte. Commodities está negativo ainda, mas muito em função do petróleo, né, que ainda acumula uma queda grande, mas você teve várias commodities que estão no all-time high, o cobre, por exemplo, então o ouro chegou a subir demais. Então, tudo isso muito em função dessa liquidez e desse apoio dado pelos governos, tá? Em novembro, você teve, assim, uma coisa diferente, quer dizer, esse movimento ele veio ao longo do ano, mas em novembro nós tivemos assim, dois fatos importantes. O primeiro, a eleição americana, cujo resultado acho que foi o melhor possível, porque você colocou Biden, que é vamos dizer, um democrata mais moderado, mas você ainda manteve o Congresso dividido, né? O que é bom porque evita que uma agenda mais radical do Partido Democrata seja implementada, que seria mais regulação,
subir a taxação de novo em empresa, na pessoa física. Então, tem algumas coisas pró-mercado que o Trump fez, que os democratas, se tomassem o poder todo, provavelmente iriam desfazer parte. Como fica uma coisa dividida, você tirou assim, esse risco e tirou também toda a turbulência que o Trump gerava, né? Então, acho que isso foi um ponto positivo. O segundo foi o anúncio de que as vacinas estavam começando a terminar a sua fase 3 de testagem, com resultados muito bons, com uma efetividade acima de 90% em várias delas, né? Então, tudo isso acabou fazendo com que uma recuperação que tinha sido muito concentrada em setores que se beneficiavam, de alguma maneira, com esse negócio do Covid, né, o stay at home, empresas, né, que se beneficiavam das pessoas ficarem em casas, toda essa parte de tecnologia que avançou demais esse ano, né, com esse negócio das pessoas ficarem mais em casa, teve uma migração por ativos que vão se beneficiar com a economia voltando à normalidade. Então, subiram bancos, subiram empresas de petróleo, assim, tudo que tinha ficado muito para trás, até as aéreas subiram, a rede de hotéis. Então, você teve assim, uma recuperação daquilo que tinha ficado muito para trás, já prevendo que você entraria aí numa fase de normalização da economia, né? Emergentes, e lembrar que novembro foi assim, o melhor mês da história para as bolsas mundiais, o melhor mês para a bolsa americana desde 87, o melhor novembro desde 1928, o valor de mercado das empresas no mundo chegaram a 100 trilhões, né? Que é acima do PIB mundial. Então foi assim, uma recuperação que ninguém podia esperar. Agora precisa ver se a economia vem atrás, porque você abriu assim, um certo gap entre o valor, o preço dos ativos e a economia real, né, que está tentando se recuperar. Você já teve aí um terceiro trimestre melhor, um quarto, agora a dúvida é o primeiro tri, se quando você começa a ter um pouco menos de estímulo fiscal, se dá uma desacelerada, mas acho que depois retoma. Toda essa movimentação aí é que, mais uma expressão que apareceu esse ano, foi aí a tal da grande rotação, the Great Rotation, né? Daqui para frente, né, como é que nós estamos vendo o ano que vem? E até coloquei aí o ano do grande consenso. E ali, não sei se dá para ver, é um túnel, você começa a ver a luz no fim do túnel, porque você começa a abandonar, assim, 4 anos, porque 2020 está sendo muito turbulento, mas são, assim, 4 anos turbulentos, com o Trump lá tweetando, e você, assim, o mercado está de um jeito, ele tweeta, o mercado vai para o outro lado, e briga com um, briga com o outro. Então, assim, você teve a turbulência grande vinda do fator Trump, teve o problema do Brexit, e finalmente esse ano teve o Covid. Então foi muita incerteza, muita turbulência, e assim, olhando para frente, parece que você entra num período de mais visibilidade, né? Uma transição política americana que, como eu expliquei, é favorável ao mercado. O Biden começou com as primeiras nomeações, são pessoas que estão sendo bem recebidas pelo mercado. Um exemplo é a Yellen, né, que estava como advisor da campanha, mas disse que não ia integrar o governo, acabou sendo nomeada secretária do Tesouro. É um nome que o mercado gosta, respeita. Então, nesse fronte, você começa a esperar uma menos turbulência nesse negócio do comércio internacional, né, jogar mais pelas regras. A China vai continuar um eixo, tá? São, assim, eu vi uma lista essa semana, sei lá, de 15 países, todos, a população, 75% das pessoas são contra a China, né? Então, acho que a China vai ter aí um hard time, mas o hard time é a la Biden e não a la Trump. Então, acho que as coisas vão ser menos turbulentas, mesmo com a China, e você tem os estímulos, né? O Fed vai continuar, diz que não sobe juros até 2023, pelo menos, adotou um sistema novo de inflação pela média, né, o que permite a inflação ficar um tempo acima do target deles de 2%, para poder compensar o tempo que ela ficou abaixo. Você tem
a vacina, né, que entra agora no período de distribuição e aplicação, e com isso se espera venha a normalização da economia, portanto, é de se esperar com condições, juro baixo, liquidez alta, os estímulos fiscais que ainda continuam, a Europa vai fazer mais, o Japão acabou de anunciar ontem mais 700 bi de estímulo fiscal, você provavelmente vai realmente ter um crescimento, até porque está saindo desse ano muito baixo, né? Um crescimento muito forte acima do potencial ano que vem, o que acaba sendo bom no final para o mercado, para as empresas. A gente acha que lucro de empresa americana, por exemplo, está previsto crescer 20% ano que vem, então um cenário bom. O problema é que é um cenário que está muito parecido, todo mundo tem mais ou menos essa visão do que nos espera, e o consenso é sempre uma coisa muito perigosa, porque todo mundo achando a mesma coisa, todo mundo investe nos mesmos ativos, as posições ficam muito esticadas, e se alguma coisa sai errada, né, você pode ter um problema. Mas, assim, quais seriam os ativos que se beneficiam nesse cenário, se o nosso cenário do grande consenso se materializar? Bom, os ativos de risco, né, as ações, os emergentes, as commodities, o dólar, acho que, não sei se segue enfraquecendo, mas todo aquele período de dólar forte está sendo revertido, né? Você tem aí condições para que o dólar, pelo menos, se fique bem comportado, né? E esse negócio que eu chamei de low for long, o Fed dizendo que provavelmente até antes de 2023 ele não sobe o juro de jeito nenhum, que vai ser tolerante com a inflação, e todos esses déficits fiscais, quer dizer, não é só um problema do Brasil, né? Todos os países tiveram um aumento no déficit fiscal, inclusive, principalmente os Estados Unidos. Tudo isso aí pode levar mais para frente, no devido tempo, a uma inclinação na taxa de juros, né? Então, a gente acha que isso aí também é uma coisa para acontecer. Por enquanto, ela subiu um pouco, de leve ainda não rende, mas acho que mais para frente, à medida que esses outros itens vão acontecendo, você deve ter aí alguma pressão na taxa mais longa, né? A necessidade de financiamento do tesouro passa a ser muito grande. Interessante olhar nesses dois quadrinhos que, do ponto de vista de fluxo, né, a gente teve, desde o começo de 2009, eu peguei esses dados, um fluxo tem um dinheiro hoje parqueado em money market de 1.3 tri, assim, o dinheiro está rendendo zero lá, né? Chegou a dar um pico, acho que de 1.800, voltou para 1.300, mas ainda assim são 1.300, 1.300 tri de dinheiro que está lá parqueado a zero. Você teve um ingresso em fundo de bondes aí de 1 trilhão, e hoje a maioria desses bondes tem uma taxa muito baixa ou negativa, né? E você teve de lá para cá uma saída acumulada de 460 bilhões da Bolsa, né? Então, acho que assim, quando a gente olha isso, poxa, será que foi mais? Será que dá para ir mais? Me parece, do ponto de vista dos fluxos, né, que você tem aí ainda oxigênio para manter esses ativos sustentados. Obviamente, se o cenário de normalização, o crescimento do lucro for se materializando, aí você tem, inclusive, sustentação na base do fundamento. Todo consenso, a gente tem sempre, mais que nunca, ficar atento a riscos, né? Então, a gente mapeou um pouco alguns riscos. Alguns são realmente de curto prazo, fala aí, em 40 dias esses 3 primeiros, você vai para bem ou para mal, você resolve, né? Você tem que decidir o Brexit até o fim do ano, você tem faltou uma eleição que foi para segundo turno no Senado, na Geórgia, só que se os democratas, são 2 cadeiras que estão sendo disputadas, se os democratas ganharem as 2, aí você reverte aquele cenário que eu comentei de Congresso dividido, passa a ser um Congresso todo democrata. Mas, do ponto de vista de pesquisas e tal, vale o que vale a pesquisa, mas está muito difícil para os democratas levarem as 2 cadeiras, tá? Então, acho que isso aí, a gente vai ter essa eleição no dia 5 de janeiro. Então, dia 5 já se confirma ou não
o Congresso lá vai ser um Congresso com o Senado republicano e a House democrata. E o terceiro é o Trump, né, que ele está pegando esses últimos dias, ele fica no poder até dia 20 de janeiro, e está soltando medidas, e muitas delas, né, direcionadas à China, né, então a gente nunca pode descartar de vir alguma coisa um pouco mais forte, que gere alguma turbulência. A China sabe que, quer dizer, ele tem aí pouco tempo pela frente no poder, então está sendo mais paciente e meio que está esperando chegar o Biden e a equipe deles para voltar a sentar e negociar, né. E tem a parte, os riscos de mais médio prazo, o próprio Portela comentou, que é do lado da vacina, se você, como assim, nunca na história você desenvolveu vacinas tão rápido, né? Também nunca na história se gastou tanto dinheiro e tanto esforço conjunto, tantas mentes trabalhando para resolver um problema. Isso foi feito, mas nada impede, e é um risco que existe, eu acho, de você começar a ter mais para frente efeitos colaterais. Então, isso a gente tem que ficar com esse risco mapeado, ou o próprio vírus ir mutando também, né? Então, tudo bem, a vacina resolve esse vírus que está aí, mas já tem um outro ali resistente a essa vacina, e você começa tudo de novo. Então, essa parte aqui está encaminhada, mas é sempre um risco a ficar na tela. A China, que, assim, vai ser, acho que, o único país a crescer esse ano, está previsto um crescimento forte no ano que vem, mas ela tem um problema lá de endividamento de empresas que está muito grande. Você está tendo, assim, agora, recentemente, uma sequência de defaults muito grandes, tá? Então, é um risco também a ser mapeado, até que, assim, o estouro da bolha, a gente estudou um pouco esse assunto, e nunca aconteceu um estouro de bolha antes de você ter um início de aperto nos juros. Então, como está longe, acho que um estouro, nem sei se é bolha, mas um estouro desse movimento todo das empresas tech, dificilmente aconteceria antes de você ter o início da normalização dos juros, né? Tem essa implementação do fundo lá francês, europeu, acho que isso não vai ter muito problema, tem que ficar de olho. Inflação pode ser um risco, né? Como todo mundo acha que não tem, o Fed vai ser tolerante, lá para frente ele diz que vai ter paciência, a hora que cruzar o 2, acho que se cruzar e for para cima de 2,5, começa a dar um desconforto, pode ter alguma reação de mercado, tá? E para finalizar, como é que a gente, juntando esse cenário lá de fora, que, como eu falo, eu acho que é o que dá, assim, o movimento primário, mais as conclusões que o Wix apresentou lá do nosso cenário local, fiz aqui uma representação para mais ou menos mostrar como é que o fundo está posicionado. Importante entender o conceito aqui. Isso aí é percentual de alocação em relação ao meu limite de risco, tá? Não é uma percentagem do fundo, do tamanho do fundo, nada. É do limite que eu tenho, quanto está sendo usado em cada mercado. Então, dá para ver aí que a gente tem uma alocação maior em bolsa, e bolsa 2/3 Brasil, 1/3 a bolsa americana, e Brasil muito porque ficou muito para trás, e acho que, assim, o Brasil, ao contrário do que o mercado projetava, vai crescer, ou vai decrescer menos do que o esperado. Acho que as empresas estão, inclusive, ganhando dinheiro. A parte de moedas também tem, onde a gente está com a maior alocação, né, muito na parte Ásia, e mesmo no que eu coloquei como G7, uma boa parte é o ien japonês, né, e um pouco moeda de commodities. E na parte short ali a gente tem um pouquinho de euro, muito em função só do preço, né, onde ele está agora, e um pouco de moedas da América Latina. Em relação ao real, tem uma posição aí que é em torno de 20% do nosso limite comprado em real, vendido em dólar, mas é aquilo que o Wix explicou, você tem forças para os dois lados, né? Eu acho que, sim, a gente teve a prova ontem, né? Quando piscou uma coisa na tela de um problema de despesas que iam ficar fora do teto, pronto, ele mexeu 1,5% assim, em 2 segundos. Então, tem sido a moeda mais volátil do mundo e portanto, isso nos leva a ter uma posição um pouco mais reduzida. Depois, do lado de juros locais, né, a gente
pré-fixado a gente não tem nada, acho que essa necessidade enorme de financiamento do Tesouro vai acabar gerando, tem gerado pressão, né, na curva de juros, o Tesouro, quando ele vem no mercado vender papel, ele está realmente colocando um risco no mercado que ele não tira mais, né, então depois o mercado fica com essa batata quente passando um para o outro, tem um período muito ruim de inflação, como o Wix mostrou, e tem essas definições fiscais que ainda assim, nós não temos visibilidade para que lado vai no final. Então, a gente tem preferido ficar fora desse mercado. No mercado de Bs e inflação, basicamente, essa posição aí é muito inflação curta agora. Foi uma das posições que mais deu retorno esse ano, como a gente viu ali também, que o Wix mostrou, esse mercado chegou a trabalhar abaixo de 2, está acima de 4 já, né? Então foi um movimento muito forte. Depois, na parte do cupom cambial, a gente tem quase que só uma estrutura de desinclinação, né? Aplicado até um ano tomado 2 e 3, e finalmente juros lá fora, somos aplicados no México, onde você está em pausa do ciclo de easing, mas o ciclo não está terminado. Eles fizeram praticamente não fizeram fiscal, então vão ter uma queda muito grande do PIB esse ano, mas estão com uma situação fiscal muito melhor que a maioria dos países, né? Então, é uma questão assim, de inflação que estava um pouco acima da meta, voltar, e eu acho que ele tem espaço aí para mais 1 ou 2 cortes antes de encerrar o ciclo. E, finalmente, a posição que vai em linha com o que eu comentei agora há pouco, a gente tem a posição tomada no juro longo americano, uma posição que vai ser aumentada com o tempo, porque a gente acha que estruturalmente é uma posição assim que não vejo muito como esse juro não vai subir, tá? Esse de 30 anos, então, é uma posição que a gente gosta bastante, mas essa é uma posição de médio para longo prazo. Vou parar por aqui, tem a última folha aí, que é o desempenho do D'Artagnan, quer dizer, 7 anos de performance consistentemente acima do CDI, acima da média dos hedge funds. Então, lembrando que agora a gente tem a versão apimentada, né, que é o Portos, e a intermediária, que é o Valon. Paro por aqui, Natália, deixo com você aí, tá?